Presidente, eu vou tentar dividir bem aqui o tempo. Nesse debate, estamos discutindo o PLE 12 e o PLE 13. O primeiro deles altera a Lei Municipal de número 15.563 de dezembro de 91 e tem foco aí em modernização de pontos do Código Tributário Municipal, atualiza também procedimentos, especialmente do ITBI e nas notificações eletrônicas. A gente novamente vai votar positivamente, vereador líder do PSB, mas mais uma vez a Prefeitura tem a condição de macular bons projetos. A gente vai trazer aqui inúmeros pontos importantes que deveriam ter sido debatidos e incluídos nos projetos novamente. Por que que isso acontece? Porque é solicitado dispensa de prazo, o projeto é lido num dia, aprovado no outro, o vereador não pode emendar nada, emenda só a partir da relatoria da comissão, e aí a gente não melhora os projetos em questão. Os pontos positivos é que a proposta moderniza pontos do Código Tributário Municipal e também atualiza vários procedimentos, especialmente, como eu disse, e está na ementa do projeto ITBI, e nas notificações eletrônicas existentes. Amplia ainda a possibilidade de questionamento sobre alíquotas e valores de ITBI, o que em tese favorece e muito o contribuinte, o pagador de imposto. Também revoga a vedação de emissão de nota fiscal de serviço eletrônica por cooperativas. É positiva, pois corrige uma distorção que feria o princípio da isonomia. Além da vinculação de funções gratificadas a servidores efetivos na carreira de auditor do Tesouro Municipal, valorizando assim o corpo técnico, que pode reduzir muito indicações políticas, isso até é impressionante. Mas vamos lá, alguns pontos sensíveis e críticas sobre o projeto, para que cada vereador tenha atenção daquilo que poderia ser agregado ao projeto e que, por causa da dispensa de prazo, a nossa voz é tolhida. Vamos lá. Ampliação de poderes unilateral das secretarias de finanças. O projeto centraliza ainda mais poderes na administração, especialmente no tocante às notificações que poderão ser feitas de forma exclusiva por meio eletrônico, sem garantia de que o contribuinte efetivamente tenha sido notificado. O que isso quer dizer? A prefeitura e as secretarias vai dizer que notificou e acabou. Se a pessoa não se defender, se não tiver contra-argumentação, vai ficar por isso mesmo, tá? Isso é um perigo. Isso pode gerar insegurança jurídica e aumentar, inclusive, vereador Luiz Eustáquio, o número de litígio. A gente poderia ter tratado dessa questão e essa casa simplesmente abriu mão ao votar a dispensa de prazo. Mudança no ITBI, impacto oculto. Olha, presta atenção. A alteração do artigo 55 permite a cobrança do ITBI sobre, entre aspas, instrumento particular ou público que inaugure a formalização dos compromissos da transmissão da propriedade, o que pode antecipar o fato gerador, vereador Rinaldo Júnior, e, consequentemente, a cobrança do imposto, mesmo antes de ser efetivada a transferência da propriedade. Nós poderíamos ter tratado isso e não tratamos. Isso amplia a base de arrecadação, mas transfere ainda mais o ônus para o contribuinte, que poderá agora ser obrigado a recolher o ITBI apenas por firmar um compromisso de compra e venda sem ainda ter efetivamente registrado o imóvel. Multas elevadas e muito, mas muito questionáveis. Vamos lá. O aumento da multa pela não conversão do RPS para até R$10.000. É desproporcional, vereadores, especialmente para os pequenos prestadores de serviços, microempreendedores. É completamente desproporcional
é outra coisa que nós poderíamos ter emendado e ajustado no projeto. A justificativa de equiparar a multa pela não emissão de nota não considera a diferença entre um erro operacional e a intenção deliberada da sonegação. E isso precisa ser observado, principalmente se a gente, como eu disse, levar em consideração os microempreendedores. E nós precisamos facilitar a vida deles. Nós precisamos incentivar o empreendedorismo aqui na nossa cidade, que é tão agredido. Alteração funcional com viés corporativista. É isso que o projeto traz. Embora a reserva das funções gratificadas para auditores valorize a carreira, há um impacto na dinâmica administrativa, porque exatamente fecha um espaço para outros servidores da Secretaria de Finanças que poderiam exercer tais funções, criando inclusive um ambiente de reserva de mercado funcional. E a gente sabe que isso é muito necessário. Quando a gente olha para a educação hoje, a gente vive um problema muito grave. Sugestões de emendas que poderiam acontecer. No artigo 137A, incluir o parágrafo, vereador Samuel Salazar. A notificação por meio eletrônico somente terá validade se o contribuinte tiver previamente aderido expressamente a esse meio de comunicação no cadastro municipal, conforme regulamentação específica. É ruim uma emenda dessa, mas a gente não teve nem tempo, nem condição de emendar o projeto. Emenda modificativa, olha lá, fato gerador do ITBI, vereador Gilberto, redação sugerida, ou que deveria ser sugerida, né? No artigo 55, o fato gerador do ITBI ocorrerá no momento da efetiva transmissão da propriedade ou dos direitos reais sobre o imóvel, formalizada por instrumento público e devidamente registrada no cartório competente, ressalvados os casos de cessão de direitos com efeitos imediatos. O que a gente ganharia com isso? A gente evitaria que compromissos de compra e venda que não produzem transferências imediatas sejam usados como fato gerador antecipado. Outra emenda que poderia ir para o projeto, que eu tenho certeza a casa aprovaria e que a gente atingiria os contribuintes de forma positiva, mas com dispensa de prazo. Alguém aqui teve a prerrogativa respeitada de emendar o projeto? Reduzir valores propostos no artigo 7, multa de R$ 500 a R$ 2.000 pela não conversão do recibo provisório de serviço, que é RPS, no prazo determinado pela legislação tributária, observada a proporcionalidade conforme o porte econômico do contribuinte. Isso evitaria uma penalização desproporcional, vereadora, para os micros e pequenos prestadores de serviço. Uma redação simples que permitiria agregar um valor gigante, principalmente nos micros empreendedores. E o último, para passar a parte para o líder da situação, uma emenda aditiva, incluindo um artigo aqui, ó, toda e qualquer alteração procedimental ou normativa que imponha deveres adicionais aos contribuintes deverá ser acompanhada de ampla divulgação, orientação e prazo mínimo de 90 dias para sua plena exigibilidade. Então, existiam vários pontos que poderiam agregar valor a esse projeto e, mais uma vez, a Prefeitura exige de nós uma dispensa de prazo, a gente vota sim e tira a possibilidade de melhorar os projetos que a Prefeitura encaminha para essa casa. A gente está e vive meramente como um carimbador dos projetos que chegam do Executivo, mas eu escuto com atenção o líder da situação, vereador Samuel Salazar. Muito obrigado, vereador Felipe Alecrim. Eu vou ser breve, quero agradecer a parte concedido, mas é preciso fazer alguns esclarecimentos, porque às vezes tem vereadores que sobem na tribuna e falam algumas coisas, às vezes sem ter conhecimento. É importante que Vossa Excelência saiba que essa alteração no Código Tributário Municipal são 3 pontos
específicos. Primeiro, é uma alteração de lotação de uma gratificação, que hoje está na Controladoria e vai para a Secretaria de Finanças. Não é uma nova criação, já existe e é apenas uma transferência por conta da atribuição específica de auditor lotado na Secretaria de Finanças. Ponto. Segundo ponto, o que Vossa Excelência está falando em relação a essa questão dos relatórios do RPS, são uma solicitação do próprio setor, das cooperativas que não emitiam nota fiscal de serviço eletrônico. E hoje, a legislação de hoje, o fato de não emitir o relatório já gera uma multa. Qual a alteração que está sendo feita? Independentemente do relatório ser gerado no dia 5, o que mais importa é o pagamento do imposto. Então, a grande questão é, não pagando o imposto é que terá multa. Isso foi alinhado com o setor. O próprio setor do mercado imobiliário pediu isso. Então, na verdade, Vossa Excelência está falando que talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento. Então, a lei não gera nenhuma gravidade para ninguém. Pelo contrário, o próprio setor que provocou a Prefeitura para que fosse feita essa alteração. E um outro ponto é, hoje, não existe... e aí Vossa Excelência falou sobre antecipar imposto, registro sem pagar imposto. Não tem como se fazer um registro imobiliário sem o pagamento devido do imposto de transmissão. Se eu, por exemplo, vou inverter, é mais fácil Vossa Excelência comprar, talvez, um kitnet meu do que eu de comprar um Vossa Excelência, porque eu não tenho nem dinheiro para comprar. Mas vamos dizer, se Vossa Excelência comprar um imóvel meu, eu tenho que chegar para Vossa Excelência e apresentar. Vossa Excelência vai ter que apresentar o contrato de compra e venda particular. E com isso vai ser emitido, no prazo de 30 dias da data de compra, vai ser emitido o imposto de transmissão. Sendo dentro de 30 dias, paga 2% de imposto. Pagando em dia, 10% de desconto. Em cima dos 2%, vai pagar 1,8%. Se passar desse prazo, o imposto vai para 3%. Só que hoje não existe uma regra clara em relação a, por exemplo, se eu comprar de um leilão, através de um instrumento público. Então ficava a critério do auditor. Tinha uns que arbitrava em 2%, tinha outros que colocava 3%. Então ficava aquela questão, não tinha uma clareza na norma. E o que a gente está fazendo hoje é deixar claro com um prazo específico. Então esse projeto, indiscutivelmente, não tem, pelo contrário, prejuízo para ninguém. Pelo contrário, só benefício, deixando claro, inclusive, para que as pessoas que comprem através de instrumento público tenham uma regra clara de qual imposto vai pagar e não fica a critério livre do pensamento do auditor em estabelecer um imposto maior, já que ele pode variar aqui no Recife de 2% a 3%, a depender do prazo em que, por exemplo, o contrato particular seja apresentado, mas, no caso de instrumento público, não havia essa regra. Então, esse projeto foi discutido, sim, com os setores, foi provocado pelos próprios setores interessados e a gente está deixando o Código Tributário Municipal mais claro e mais transparente. Agradeço a parte concedida, vereador, mas era só importante a gente fazer esses esclarecimentos para não ficar essa dúvida de como se a Prefeitura tivesse, inclusive, querendo antecipar imposto. Até porque, já nós votaremos um projeto importante, que é, inclusive, possibilitando que as pessoas parcelem os seus impostos. Já está na pauta também, não sei se Vossa Excelência vai discutir. Enfim, não tem nenhum intuito de antecipar, mas sim sempre de ajudar o contribuinte. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nós vamos discutir, sim, isso é importante. Deveríamos, inclusive, não estar usando a tribuna para discutir esse assunto com a celeridade que os projetos têm exigido por causa do pedido da dispensa de prazo. Mas é importante salientar que cada ponto desse traria melhorias enormes para os projetos e a gente não tem essa prerrogativa respeitada. Do mesmo modo, o projeto 13. O meu tempo é muito curto, presidente, mas é importante ressaltar que esse programa de monitoria do Recife, ele é importante, é um bom projeto, mas mais uma vez o PSB bota a mão e macula tudo. Excesso de regulamentação por portaria, o projeto transfere quase que toda regulamentação do programa para a portaria da Secretaria de Educação. Aí inclui, vereadora, critérios de seleção, quantitativo de vaga, definição de atribuições de monitores e de supervisores, procedimento de prestação de contas. Isso gera uma insegurança jurídica absurda, uma falta de transparência absurda e tira a nossa prerrogativa de fiscalizador. Valor irrisório da Bolsa, R$ 200 mensais, é um valor bastante baixo, principalmente para uma prefeitura que já arrecadou aí 4,5 bilhões de reais de empréstimo, que não valoriza a educação, que não valoriza nada, só valoriza aquilo que não é essencial. O valor pode ser muito pouco atrativo, além de não haver clareza da previsão de transporte, alimentação, de suporte para o usuário, a ausência de critérios sociais prioritários, a gente não vê isso, falta ações afirmativas e critérios de equidade social que são fundamentais para as políticas públicas educacionais. O projeto não tem, porque ele não prevê reserva de vagas para alunos de família de baixa renda, por exemplo, pessoas com deficiência, que a vereadora lutou.
Transparência orçamentária limitada, embora haja previsão do recurso 2025 a 2027, os valores são baixos e não indicam critérios de expansão e de sustentabilidade. A tramitação, nem falo mais, critério de vulnerabilidade social, definição de atribuição dos monitores na lei, auxílio transporte, auxílio alimentação, ou seja, nós tínhamos muita coisa para poder modificar e melhorar o projeto, e mais uma vez a prefeitura estabelece que a gente não pode emendar nada e a gente faz o que a prefeitura quer. Infelizmente é a realidade dessa casa hoje. Obrigado, presidente.